Olá, pessoas, tudo bem? Então, resolvemos fazer a demonstração dos cálculos do PIS, do COFINS, do ISS e do Imposto de Renda e da Contribuição Social, referente aos optantes pelo lucro real. Porém, não vai ser feito a contabilização e a prática hoje no Calima, devido ao nosso tempo. Mas achamos importante fazer o vídeo para conhecimento de vocês e eu acho que vai ser importante para o dia a dia de vocês, para vocês terem uma noção de como funciona, tá? Bom, nos serviços, então, nossa receita de serviços é o mesmo valor que a gente teve lá na apuração do lucro presumido. Porém, aqui a gente estrategicamente considerou umas receitas financeiras para vocês entenderem o porquê e alguns gastos com a nossa operação, ou seja, com nossa atividade, para exercer a nossa prestação de serviço e que a gente tem direito a abater créditos, certo? Então, só para vocês entenderem, a alíquota do lucro real para PIS e COFINS é 1,65 e 7,6. Por quê? Porque ela é optante pelo regime de não cumulativo. Um percentual maior de taxa, porém, a gente tem o abatimento dos créditos. Então, aqui a gente teve um faturamento, né? E a gente teve os nossos créditos, que seria nossos valores que a gente gastou para manter a nossa atividade. Esses créditos a gente desconta do valor da nossa base de cálculo e ela tem a alíquota de 1,65. Porém, as nossas receitas financeiras têm um decreto que para a empresa do lucro real a gente tem uma tributação com alíquota diferenciada, que é 0,65 para o PIS e 4% para o COFINS. Por isso que a gente fez essa demonstração. Como funciona a base de cálculo, então? A gente vai montar o valor referente à soma das saídas de venda menos as entradas. A gente vai ter uma base de cálculo para fazer a apuração pela alíquota de 1,65, certo? Depois, a gente vai ter a soma das receitas financeiras para fazer a alíquota, então, do 0,65, certo? A gente apurou, então, ó, se vocês olharem, a gente fez 1,65 sobre esses dois valores. Depois, sobre o valor de 238, foi 0,65, certo? Somamos os dois valores, temos nosso valor devido, nosso valor apurado, que é o valor que vai para a nossa DRE. Depois a gente teve alguns créditos também referente a PIS/COFINS retidos. Por quê? Porque a gente é prestador de serviço e para algumas empresas que a gente presta serviço, a gente pode reter na fonte. Então, a gente tinha 83,88 devido, a gente descontou o que a gente teve retido na nota e vai ter o líquido a pagar de 57,63, assim para todos os demais. Quando a gente fala de COFINS, só muda a alíquota, tá? O restante é a base, tudo igual. A base vai ser nosso faturamento menos nossas entradas, que é nossos valores que a gente gastou, as receitas financeiras. A única diferença é que é 7,6 para a alíquota normal, né? E 4% para as receitas financeiras. Então, a gente vai aplicar 4% sobre a base de receita financeira e o 7,6% sobre a base geral, que é as saídas menos as entradas. Depois, a gente teve um valor retido também sobre os serviços e apuramos, então, o valor a pagar de 325,12, certo? Para todos os meses. O ISQN não tem essa particularidade, né, de crédito, então é somente sobre o valor de serviço que a gente mantém aqui. 5% que depende da prefeitura, a prefeitura que determina. Depois a gente vai então para o nosso DRE. No nosso DRE, o valor do imposto é o valor bruto.
Por quê? Porque os nossos valores retidos, eles ficam lá no nosso ativo, eles não interferem no resultado. Por isso que no valor a pagar reduz, mas ele não desconta na nossa despesa, certo? A gente apurou, então, tudo que foi ao resultado, descontamos, tivemos um lucro. O imposto de renda e contribuição social, nesse caso, é referente a trimestre, que a gente vai calcular, tá? No trimestre, então, a gente teve o lucro de 5.800, certo? É a nossa primeira base de cálculo. Depois, a gente tem algumas despesas que são indedutíveis, então, a gente adicionou ao nosso cálculo. Tivemos uma base de cálculo de 8.130 para os dois lados, tanto para a contribuição social como para o imposto de renda. Existe no regulamento do imposto de renda quais as despesas que são consideradas indedutíveis, assim como as receitas também. Caso tivesse receita, a gente iria excluir. Por que isso? Porque quando a gente tem uma despesa, ela reduz o nosso resultado. Quando ela não deve ser dedutível, a gente tem que somar ao resultado para ela aumentar a nossa base. O mesmo acontece com a receita, né? Quando ela não deveria ser computada no lucro, ela é excluída da base de cálculo. Então, nosso percentual da contribuição social é 9% e o percentual do nosso imposto de renda 15%. Nesse caso, a gente teve o imposto de renda retido de 117,23 e a gente teve um valor a pagar, então, de 885,83 de contribuição social e 1.336,81 de imposto de renda referente ao trimestre do lucro real. Certo, pessoal? Espero ter ajudado e espero que vocês aproveitem muito esse material. Até a próxima!